Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Para o vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa bem diferente. Hoje estaremos conhecendo algumas histórias reais que foram representadas em memes. Sim, esse é um tema bem específico. Eu acredito que muita gente que está vendo esse vídeo não sabe disso, mas existe lá na gringa um tipo de meme conhecido como distressing meme. Algo que pode ser traduzido como memes angustiantes, que é um tipo de meme que não é necessariamente engraçado. Muito pelo contrário, muitos deles são bem assustadores, já que apesar deles usarem formatos e templates bem conhecidas, eles geralmente lidam com tópicos como niilismo, desespero, desesperança, situações assustadoras, horror cósmico e muito mais. Tudo para te deixar com uma sensação de angústia e medo, sendo que muitos desses memes usam templates tiradas de Bob Esponja por algum motivo. E alguns destes memes fazem referência a coisas reais, como casos misteriosos. Então eu decidi pegar algum desses memes e explicar a história que eles estão fazendo referência. Muitos dos memes que vão aparecer aqui, eu peguei justamente no subreddit r/distressingmemes, que é o lugar onde você pode encontrar postagens como essas. E além disso, esse vídeo também é inspirado pela série de vídeos que o youtuber gringo Nphil fez sobre esse mesmo tópico. Então eu estou aqui dando os créditos para ele. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer alguns memes com histórias reais bizarras. Atenção, você já viu essa árvore? Eu espero que não. Essa é uma Lepidodendron e ela está extinta. Se você de fato já viu essa árvore, você caiu em algum tipo de falha no tecido do tempo. Permaneça calmo. Esse meme não necessariamente referencia um caso real, mas ainda assim eu acho que se encaixa no tema. Como dito no próprio meme, a Lepidodendron era um gênero de planta semelhante a uma árvore extinta que podia ser encontrado na Terra de 359 até 250 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero e também o Permiano. Para você ter uma noção, o planeta Terra se parecia mais ou menos com isso nessa época. A Lepidodendron era encontrada principalmente em um ecossistema do Carbonífero chamado Pântanos de Carvão, que cobria grande parte da Terra. Ela era bastante diferente das árvores modernas, sendo considerada uma planta vascular, que não tinha um tronco de madeira. Na verdade, o seu, entre aspas, tronco era revestido por folhas que tinham um formato de diamante, fazendo com que a planta também seja conhecida como a árvore escamosa. Ela podia atingir até 50 metros de altura e tinha uma expectativa de vida de entre 10 a 15 anos, apenas se reproduzindo através de sementes. A existência da Lepidodendron é atualmente conhecida através de alguns fósseis que preservam a planta. Então é certo que se você ver essa planta, você de alguma forma viajou no tempo. Sendo que existe uma pequena trend no TikTok onde pessoas gravam o seu encontro com a suposta Lepidodendron, mostrando árvores que têm um formato semelhante à representação da Lepidodendron que apareceu no meme. Eu no século XIV vendo meu amigo sendo queimado na fogueira por bruxaria depois dele descobrir a cura para uma doença fatal. Esse aqui não faz referência a nenhum caso em específico, mas dá para relacioná-lo com todo o contexto da caça às bruxas, onde pessoas, principalmente mulheres, eram consideradas bruxas por algum tipo de prática que elas faziam, sendo executadas de diversas formas diferentes, incluindo serem queimadas na fogueira. Na Europa medieval, uma coisa que podia fazer uma mulher ser considerada uma bruxa é ela ter algum conhecimento voltado para a área medicinal, como por exemplo ter conhecimentos de ervas medicinais. E um dos casos relacionados a isso
Se trata da Gentile Budrioli. Gentile era uma astrologista e curandeira que vivia na Itália, mais em específico na cidade de Bolonha, durante o século XV. Ela era descrita como uma curandeira muito habilidosa que tinha uma forte relação com a esposa do governante de Bolonha, o João II Bentívulo. Relação essa que fez ela até se tornar uma conselheira na corte de Bolonha. Ela também era descrita como bastante bela e muito bem educada, tendo estudado até na Universidade de Bolonha. Sua posição de destaque na corte da cidade-estado despertou inveja em muitas pessoas e fez ela fazer vários inimigos, que usaram o fato dela ter um profundo conhecimento em ervas medicinais para acusá-la de bruxaria em 1498. Essa acusação veio logo depois dela não ter tido sucesso em tratar a doença de um dos filhos do governante da cidade, o que abriu brechas para que uma família rival a acusasse, dizendo até que a causa da doença do garoto era culpa dela, algo que o próprio governante Bentívolo foi convencido, fazendo Gentile ser presa e julgada pela Inquisição, que a condenou por bruxaria. Ela então foi executada em praça pública em 14 de julho de 1498, onde ela foi enforcada e queimada ao mesmo tempo. Se você morrer, o seu câncer também morre junto. Não é uma derrota, é um empate. Henrietta Lacks, o câncer de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks foi uma mulher norte-americana que residiu na cidade de Baltimore durante a primeira metade do século XX, que tem um dos casos mais interessantes da medicina. Ela contraiu um câncer do colo de útero em 1951. Ela deu entrada no hospital John Hopkins para tratar esse câncer no dia 21 de janeiro daquele ano. Porém, os médicos não conseguiram tratá-la e ela sucumbiu à doença, morrendo em outubro de 51, com apenas 31 anos. Os seus familiares a enterraram na cidade de Lextown, perto da onde ela cresceu. Até aí, infelizmente, isso é algo comum. No entanto, o que torna o caso dela interessante é que uma parte de Henrietta nunca morreu. Durante o seu tratamento, os médicos que cuidavam dela, sem o seu consentimento, coletaram algumas células de Henrietta. As células então foram enviadas para um médico chamado George Gee, que tinha a grande ambição de encontrar a cura para o câncer. Ele foi capaz de manter essas células cancerígenas vivas. Ao contrário das outras células, as células de Henrietta conseguiam sobreviver e se reproduzir fora do seu corpo. Logo, elas começaram a ser usadas em pesquisas e experimentos científicos. As células foram batizadas de Hela, nome esse que surgiu das primeiras sílabas do nome e do sobrenome de Henrietta. E nos anos seguintes, as células Hela foram usadas em diversas áreas, principalmente no desenvolvimento de vacinas, auxiliando na produção de vacinas como a poliomielite, que salvou a vida de muitas pessoas. Se acredita hoje que todas as células Hela que existem, se fossem pesadas todas juntas, teriam um peso de mais de 50 milhões de toneladas. Isso mesmo que você ouviu, toneladas. E lembre-se que estamos falando de células, que não pesam praticamente nada. As células imortais de Henrietta começaram até mesmo a serem vendidas, o que gerou uma receita que passa hoje da casa dos milhões de dólares. Mas mesmo assim, a figura de Henrietta Lacks permanecia apagada, não recebendo os seus devidos créditos. A sua família só foi descobrir tudo isso alguns anos depois, durante os anos 70, ficando bastante indignados. A partir daí, então, os filhos de Henrietta começaram uma batalha legal que conseguiu fazer com que Henrietta fosse finalmente reconhecida como uma grande contribuidora para a ciência e dona de todas essas células. No entanto, eles ainda lutam para receber alguma compensação financeira desse lucro que foi feito em cima das células imortais de sua mãe.
você acabou de fugir da Rússia depois de falar contra o governo e percebe que tem um homem carregando um guarda-chuva te seguindo. Apesar do meme mencionar a Rússia, o caso que ele faz referência, na verdade está relacionado à Bulgária. Georgi Markov foi um escritor búlgaro natural de Sófia, que em seu país natal atuava como um escritor e dramaturgo. No entanto, no ano de 1969, Markov fugiu da Bulgária para morar na Inglaterra. Como um residente de Londres, ele começou a ser um grande crítico do governo da Bulgária, que naquela época era um dos estados satélites da União Soviética. Markov expressava essas críticas, que eram bem ácidas e sarcásticas, através de programas de rádio, como é o caso do Radio Free Europe. Ele continuou vivendo em Londres até o ano de 1978. Nesse ano, em 7 de setembro, Markov estava esperando em um ponto de ônibus na ponte de Waterloo, que corta o rio Tamisa, quando ele do nada sentiu uma dor aguda na coxa direita. Após isso, ele viu um homem atrás dele pegando um guarda-chuva que estava no chão e se desculpando antes de sair rapidamente do local. Posteriormente, quando ele chegou ao trabalho nos escritórios da BBC, ele notou que uma pequena espinha vermelha havia se formado no local da espetada e que a dor na sua coxa não havia diminuído. Ele contou a pelo menos um dos seus colegas da BBC sobre esse incidente, narrando esse encontro com esse homem misterioso e a sua forte dor na coxa. De momento, nada aconteceu, porém, 4 dias depois, no dia 11 de setembro, Markov morreu no hospital por causa de um envenenamento, possivelmente por ricina, uma proteína tóxica. Muitos que eram próximos de Markov sabiam que ele tinha muito medo do serviço secreto búlgaro, que poderia querer calá-lo de alguma forma, e mesmo estando em Londres, ele ainda não se sentia seguro. Logo, hoje se acredita que Markov foi envenenado por um agente do serviço secreto búlgaro, e parece que para envenená-lo foi usado um guarda-chuva modificado que poderia envenenar uma vítima como se fosse uma seringa disfarçada. Bem coisa de filme de espionagem mesmo. Apesar do guarda-chuva exato nunca ter sido encontrado, após o colapso da Bulgária socialista em 1989, foi descoberto uma série de guarda-chuvas modificados que eram usados para neutralizar inimigos. Esse dispositivo ficou conhecido como o guarda-chuva búlgaro. O assassino de Markov também nunca foi oficialmente identificado, mas o principal suspeito é o dinamarquês de origem italiana chamado Francesco Guilino, um notável espião que atuou durante a Guerra Fria e que já fez parte do serviço secreto búlgaro, sendo conhecido na época como o agente Piccadilly. Apesar de ser o principal suspeito, Francesco nunca foi condenado pela morte de Markov e de nenhuma outra que ele possa estar relacionado. Francesco Guilino veio a falecer em 2022. Passo 1. Proteja a fortaleza dos alemães. Passo 2. Assista impotente enquanto o gás que eles lançaram mata todas as plantas em seu caminho. Passo 3. Morra com seus camaradas à medida que o gás que você inala se transforma em ácido clorídrico dentro dos seus pulmões. Passo 4. Ressuscite, se levante e vá buscar sua vingança. Um dos acontecimentos mais bizarros que estão relacionados à Primeira Guerra Mundial foi o evento que ficou popularmente conhecido como o Ataque dos Homens Mortos. Esse evento está atrelado à Batalha da Fortaleza de Ozov, que aconteceu em solo polonês em 6 de agosto de 1915, envolvendo o exército do Império Alemão e do Império Russo. Os russos defendiam a tal fortaleza Ozov, enquanto um ataque alemão planejava subjugar os russos e capturar a fortaleza, que ficava em uma posição estratégica próxima à fronteira da Prússia. O exército alemão tinha uma força composta por de 7 a 8 mil soldados, enquanto os russos defendiam a fortaleza com 900 homens.
Os alemães, para conquistar a fortaleza, decidiram abordar os russos com uma guerra química, jogando um gás tóxico contra a fortaleza para desmobilizar as forças russas. Os alemães tinham certeza que o gás cloro que eles lançaram havia matado a grande maioria dos russos que não estavam preparados para esse tipo de ataque. Após eles lançarem o gás, eles vestiram suas máscaras e marcharam contra a fortaleza, esperando uma baixa resistência de apenas alguns soldados feridos. No entanto, ao se aproximar de Ozov, eles foram recebidos com um pesado contra-ataque russo. As forças russas remanescentes estavam em desvantagem, no entanto, os soldados alemães entraram em pânico ao ver a aparência dos soldados que avançavam contra eles, que estavam cobertos de panos manchados de sangue, resultado deles estarem cuspindo sangue a toda hora, graças aos danos que o gás cloro fez dentro dos seus corpos. O ácido clorídrico formado dentro dos corpos dos soldados estava lentamente dissolvendo os seus órgãos, fazendo eles cuspirem carne pela boca, manchando seus uniformes de sangue. Além disso, os sobreviventes estavam sedentos por sangue, querendo vingar aquele ataque, se assemelhando a zumbis. O contra-ataque repentino dos russos fez os alemães recuarem, deixando todo o seu armamento para trás, trazendo assim a vitória para os russos, que antes desse contra-ataque estavam fadados a serem esmagados pelos alemães. A grande maioria dos soldados russos vieram a falecer logo em seguida, com todos os outros soldados ficando gravemente feridos. A fortaleza foi posteriormente inutilizada e abandonada no dia 22 de agosto. Isso é um coração humano removido cirurgicamente. Em dezembro de 2022, um coração cirurgicamente removido que pertencia a um homem adulto foi encontrado em uma pilha de sal em uma propriedade do Departamento de Transporte do Tennessee, mas nenhuma outra informação foi disponibilizada até o dia de hoje. Esse talvez seja um dos mistérios mais estranhos que aconteceram recentemente. Em 16 de dezembro de 2022, funcionários de um departamento de transporte do estado americano do Tennessee encontraram em meio a uma pilha de sal que é usado para derreter o gelo das estradas, um coração humano em meio a esse sal. Inicialmente, os funcionários acreditavam que aquilo era uma pedra que tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, mas as suspeitas que aquilo era um coração foram confirmadas após a chegada da polícia. Aparentemente, aquele coração estava naquela pilha de sal há algum tempo, já que ele estava bastante desidratado. Ele foi levado para ser analisado e a autópsia confirmou que ele pertencia a um homem adulto. O que também chamava atenção em relação a esse coração é que parece que ele foi removido de uma forma cirúrgica do corpo desse indivíduo, o que faz com que quem quer que tenha removido esse coração tinha conhecimentos aprofundados em medicina. Após o coração ser descoberto, foi feita uma busca nas pilhas de sal do departamento, tentando buscar outras partes humanas que poderiam estar escondidas lá, mas nada foi encontrado. E até hoje, essas são as únicas informações que temos sobre esse caso. Não se sabe como esse coração foi parar lá e a quem ele pertencia. Análises de DNA foram feitas, mas não se encontrou a identidade do homem que perdeu esse coração. As teorias mais prováveis em relação a esse caso falam que o coração foi descartado por alguma instalação médica no lugar, ou que ele foi deixado lá por alguma agência funerária ou até um grupo relacionado a tráfico de órgãos, mas não se sabe ao certo, já que não existe nenhuma prova para sustentar nenhuma dessas teorias. Logo, o mistério do coração do Tennessee ainda permanece sem solução. Em
Então eu acho que é isso. Esses foram alguns memes com histórias bizarras. Esse, como dito no início, foi um vídeo bem diferente do que eu estou acostumado a fazer. Então eu não sei exatamente como ele vai se sair, mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado dele. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!